Oi, meus amigos, tudo bem? Hoje quero continuar conversando com vocês sobre a visão celular, sobre o trabalho com células, que foi o assunto do nosso último vídeo. E hoje quero trazer uma palavra assim bastante prática sobre 12 coisas que você não deve fazer numa reunião de célula. A gente está trabalhando com células aqui em Belém do Pará, né? E a gente visita muitas células, a gente treina líderes, a gente dá aula na escola de líderes e a gente vê algumas coisas que acontecem que acabam prejudicando o andamento da reunião da célula e até determinam o retorno dos convidados ou não. Então vamos dar uma olhada em 12 conselhos práticos do que você não deve fazer numa reunião de célula. Primeiro, você não deve pregar numa reunião de célula. A célula não é um culto, né? É diferente do culto familiar. Se você trabalha com cultos familiares, beleza, você pode até pregar, né? Mas na célula a gente não prega. O intuito da célula principal é o compartilhamento, onde todas as pessoas possam falar alguma coisa. Claro que a pessoa que está ali norteando o estudo, ela vai ter o controle, ela vai mentorear as falas. Se alguém falar alguma coisa fora do contexto ou até errado, ela vai corrigir, vai contornar. Mas o bom líder, né? A boa pessoa que está ali dando o estudo, ela vai provocar a conversa. Então não se preocupe se as pessoas começarem a falar bastante. Isso é bom, isso causa uma aproximação. E depois que você até encerrar, né, o momento do estudo e você partir para o lanche, essa conversa pode até continuar. Outra coisa também que a gente deve evitar, né, nessa questão de pregar é a linguagem. Muita gente vai para a célula e faz aquela linguagem de sermão, aquela linguagem de púlpito, né? Aquela linguagem até pastoral. Então, com muitos tiques, muitos crentez, né? Muitos contextos bíblicos, nomes de cidades, nomes de personagens, né? E referências teológicas que às vezes as pessoas que estão ali, que nem são cristãs, que estão chegando agora na igreja ou na célula, elas vão ter até dificuldade de entender o que está sendo passado. Então é importante você fazer um estudo simples, focado em um tema simples, né, para o ímpio ou para o novo convertido, com uma linguagem simples, rápido e estimulando as pessoas com perguntas, com figuras, para que realmente as pessoas falem. É importante a pessoa falar. Se você estiver numa reunião de célula e se encontrar falando sozinho, não comemore, né? Você tem que acender uma luz vermelha e se reinventar até que você descubra um método que você possa levar as pessoas a compartilharem também as suas opiniões e até as suas dúvidas, né? Segundo, você não deve ler o estudo na reunião de célula. Não sei como é que é a realidade aí da sua igreja, mas aqui a gente disponibiliza uma apostila com estudos para os nossos líderes. E infelizmente a gente vê em algumas reuniões de células que alguns líderes, algumas pessoas que estão compartilhando o estudo, eles simplesmente estão com aquele caderno na mão na hora da palavra, né, na hora do estudo, na hora da célula, e eles vão lendo, eles leem o estudo inteiro, eles leem um parágrafo, aí comentam um pouquinho, leem um parágrafo, comentam um pouquinho, leem um parágrafo, comentam um pouquinho. Não faça isso! Isso é chato, isso não é bom, isso não é legal. Não é legal quando você está em algum lugar, numa reunião de qualquer espécie, e alguém começa a ler alguma coisa. A nossa mente, ela divaga rapidamente quando tem alguém lendo alguma coisa. Ainda mais se a gente não tem o mesmo material na mão para ler também. Então, evite ler o estudo. Pegue esse estudo antes da reunião da célula, né? Dias antes. Medite nele, faça anotações. Você tem que digerir esse estudo, dominar esse conteúdo. Para quando você chegar na célula, você não precisa nem ter esse papel na mão, você não precisa nem ter essa revista na mão. Você vai pegar a Bíblia, vai ler o texto bíblico e você vai focar no tema que você estudou, porque esse estudo ele é apenas um norte, ele é um guia, mas não é exatamente o que você vai ter que falar lá na hora da reunião da célula. Então, por favor, evite ler o estudo na reunião de célula. Isso quebra o ritmo da reunião. Isso vai trazer um silêncio, né, fatal ali para a reunião da célula e é chato. Em 2 segundos que você estiver lendo um parágrafo, as pessoas já vão estar divagando. A mente delas já vai estar em outro lugar, vai mexer no celular, vai pensar em outra coisa. Não é bom para o andamento da reunião. Tira a dinâmica da reunião da célula.
Terceiro, não peça para as pessoas abrirem a Bíblia em todos os textos bíblicos do estudo. Muitas vezes você vai receber um estudo bíblico que ele tem mais de um texto, né? Só que aquilo ali é para você entender as referências, de onde está vindo aquele conteúdo, é para você estudar. Mas não precisa você trabalhar todos os textos bíblicos na reunião da célula. Isso a gente faz na escola bíblica ou numa reunião de discipulado. O ideal é que você trabalhe um texto bíblico apenas, que esse texto bíblico fique cravado na mente das pessoas, né, ao ponto de elas memorizarem qual foi o texto bíblico que foi lido naquela noite. Se em último dos últimos casos você tiver que citar mais um texto bíblico, procure uma forma de tornar isso visual. Faça uma cartolina, um cartaz, coloque na televisão, né, digite no slide, coloque no notebook, ou até mesmo faça um cartãozinho, uma lembrancinha que você possa entregar para as pessoas no final da célula para elas levarem para casa. Quando as pessoas têm algo visual, é mais fácil elas memorizarem o texto bíblico. Se você pedir para as pessoas lerem vários textos bíblicos, primeiro, você vai desconcentrar, você vai perder tempo da reunião da célula, a reunião vai ficar mais longa, e as pessoas elas não vão memorizar o versículo-chave do estudo, que é aquele que deve ficar no coração para aquela semana. Quarto, você não deve orar muito na reunião da célula. Isso é muito importante, gente, especialmente nós que estamos em igrejas pentecostais, né? Às vezes a gente fica ali muito envolvido, a gente já tem, né? Já é do manto, já é do reteté, então a gente já quer puxar uma oração forte. Cuidado! A minha indicação é que numa reunião de célula você faça até 2 orações, é o limite, 2 orações. Se você quiser fazer uma no começo e uma no final. E nessas 2 orações você inclui todos os motivos, né, pelos quais precisa orar naquela reunião. Agora dá para você até fazer uma reunião de célula apenas com uma oração. Você pode começar quando as pessoas já chegarem, você não precisa orar no começo, as pessoas já estão conversando, já estão se cumprimentando, você já joga um quebra-gelo, você já aproveita aquela energia que já está ali, não precisa você quebrar aquele bate-papo e dizer, vamos orar porque vai começar a célula. Não, a célula já começou, as pessoas já estão ali. E deixe para fazer uma oração lá no final, depois que você compartilhar o estudo, aí você já ora pelas pessoas, ora pela mensagem do estudo, já ora pelo lanche, né? Então não precisa orar muito na reunião da célula, porque isso pode causar um estranhamento nos convidados, né? Outra coisa que vai ocupar o tempo da célula, essa célula vai ficar mais longa também, né? Então, é melhor você fazer orações moderadas. E também entra de novo aí a questão da linguagem da oração, né? Porque às vezes quando a gente vai orar, a gente, né? Meu Deus, a gente fala ali línguas estranhas e fala um crentez muito rebuscado, Senhor, meu Deus, meu Pai, né? Então, faça uma oração simples, uma prece que possa ser compreendida, repetida pelos convidados e pelos novos convertidos. Número 5. Não faça mais de uma dinâmica. Alguém pode até discordar disso que eu vou falar agora, mas a minha indicação é essa. Pelas experiências que eu tenho vivido nesse tempo trabalhando com células e nas visitas que a gente faz, qualquer dinâmica que você for fazer, né, ela vai demandar um tempo, ela vai ocupar as pessoas, ela vai movimentar as pessoas, né, ela vai criar um ambiente de euforia, de alegria, de entretenimento na célula, dependendo da dinâmica. Então eu já fui em células que às vezes rola 2, 3, né, dinâmicas, e isso toma um tempo da reunião da célula, e acaba que às vezes naquela célula passa mais tempo fazendo dinâmica do que compartilhando a palavra. Então, o ideal é que você faça uma dinâmica só, né? E o ideal é que essa dinâmica ela tenha a ver com o assunto do estudo que vai ser compartilhado naquela noite, porque você já faz a dinâmica e no final da dinâmica você já puxa o estudo, você já começa o estudo e as pessoas quase nem perceberam que você já começou o estudo. Aqui em Belém do Pará a gente usa um material que é uma apostila com 60 estudos de células e quebra-gelos, e cada quebra-gelo já introduz o assunto da palavra, né? Então a nossa indicação é sempre que o líder, a base, eles utilizem esse quebra-gelo e apenas esse quebra-gelo. Sem contar que você não fica gastando ali 2, 3 dinâmicas por célula, você vai ter mais dinâmicas para mais reuniões de células também. Número 6. Você não precisa receber todas as pessoas com palmas o tempo todo.
Eu não sei se na sua igreja é um hábito, né, bater palma, mas nós que somos da igreja quadrangular, a gente bate palmas nos cultos, né, para receber as pessoas. Então, vamos receber o fulano, né, o pastor tal que vai pregar, e bate palma. Vamos receber o fulano que vai fazer a oferta, bate palma. Vamos receber o fulano que vai dar um aviso, bate palma. E, meu Deus, eu já fui em células que a galera faz isso na célula, né? Vai receber o fulano, bate palma. Vamos receber o fulano que vai fazer o quebra-gelo, bate palma. Vamos receber o fulano que vai orar pelo lanche, bate palma pro fulano. Não precisa, não precisa. Isso perde tempo, as pessoas ficam enjoadas de fazer isso, né? Então, não faça, joga a bola, deixa quicando, né? O outro líder que já vai pegar, já vai fazer o estudo, ele já viu que o outro parou de falar, ele já puxa a atenção para ele, já começa a falar. Não precisa nenhum chamar o outro, não precisa nenhum falar pro outro, né? Eu acho que a base, ela tem que ter esse ensaio, essa conexão, para eles fazerem uma reunião tão dinâmica que eles têm essa sensibilidade de quando um tá acabando, quando um tá se perdendo, quando um tá ficando sem palavras, o outro já puxa, né? Para não deixar cair o ritmo e a dinâmica da célula. Então, por favor, em nome de Jesus, evitem palmas, né, para receber pessoas no momento da célula. Número 7, você não deve exagerar no louvor. Alô, atenção, não é um culto, é uma célula. Então você tem que fazer um louvor equilibrado, com um som que não está muito alto, com músicas acessíveis, né? Você deve disponibilizar essas letras das músicas, porque os convidados que não são cristãos e os novos convertidos, eles não estão familiarizados ainda com os louvores da igreja. Então é importante você entregar por escrito a letra da música, ou colocar num cartaz, ou colocar na televisão, né? No slide. E o ideal é você cantar uma ou duas músicas. E também não cante só músicas tristes, né? Senão o cara pega o violão, fecha o olho, né? E entra no manto, é arrebatado, canta uma, duas, três músicas de olho fechado. Ele nem vê como é que tá a célula, se o pessoal tá cantando, se não tá. E ele fica 15, 20 minutos fazendo um louvor, né? Isso já é quase metade da reunião da célula. Então, não é indicado. Você deve fazer um louvor equilibrado, animado, né? Se comunicando com as pessoas durante as músicas, motivando elas a cantarem junto com você e adorando a Deus, né? A adoração é uma coisa contagiante. Se você estiver adorando a Deus, essas pessoas automaticamente vão ser contagiadas a adorar a Deus junto com você. Número 8. Você não deve falar de qualquer jeito das programações da igreja. Não sei se é um hábito nas células aí da sua cidade, da sua igreja, dar os avisos, né? Tem o momento dos avisos. Ó, galera, tem o culto, tem o seminário, tem o congresso, tem a conferência. E tem gente que distribui essas tarefas na hora do planejamento da célula. Aí passa pro fulano de tal. Lá o fulano vai dar os avisos. Aí o fulano nem lê os avisos antes, ele tá pegando uma folha lá na hora, né? E daí ele começa a ler aquela folha, ó, gente, tem culto domingo, tem uma conferência, tem uma reunião, tem não sei o quê. Uma coisa totalmente sem energia, sem ânimo, sem conhecimento. Aí ele não sabe a hora, não sabe o valor, não sabe o dia. É muito chato isso. Na hora de dar os avisos, você tem que fazer isso com entusiasmo, com alegria, né? Porque isso é a conexão da célula com a igreja. Então, a hora que você falar do culto da rede, né, da reunião da supervisão, da conferência dos jovens, da família, você tem que falar com entusiasmo, né, frisando bastante os dias, os horários. Se você puder também, coloque isso numa folha para as pessoas levarem para casa, para elas não esquecerem essas datas. Coloque depois essas datas no grupo da célula, lá no WhatsApp, né, para as pessoas terem acesso, para elas não esquecerem. É muito importante você falar com energia, porque isso determina a decisão da pessoa de ir para o culto, de ir para a igreja ou não. Número 9. Jamais você deve preparar o lanche no momento da reunião da célula, em nome de Jesus. Olha, eu já fui em várias células que metade da base, metade da equipe tá lá na cozinha, tá lá na garagem, assando carne, fazendo um risoto, cortando bolo. Não faça isso. Na hora da célula, todos devem estar concentrados no cômodo, no momento, no espaço onde está acontecendo a reunião da célula. É para isso que você está fazendo a célula, para compartilhar o estudo. Como é que você vai ficar lá do outro lado, né, longe? É muito ruim isso. Você deve preparar o lanche antes, se programar antes, ou então você ora, encerra aquele momento ali da reflexão, do estudo, e aí você vai preparar o lanche, peça ajuda até das pessoas, traga da cozinha para a sala, né, as embalagens, o bolo, enfim, o que você preparou, né? Mas você não deve jamais, se você é líder, não aceite o seu anfitrião, qualquer pessoa da sua base, ficar preparando o lanche no momento da reunião da célula. Número 10.
Você não deve extrapolar os limites na casa do anfitrião. Gente, o anfitrião é um anjo, é um santo, porque é uma pessoa, né, que ele abriu a casa dele para toda semana receber desconhecidos, receber 20, 30 pessoas. Aí ele deixa usar a água, a energia, ele deixa usar a televisão e cai sujeira no tapete, e usa os talheres, usa os copos, quebra copo. Então essa pessoa é um santo que já abriu essa casa, que tem um coração bom. Você não pode ultrapassar os limites. Se a célula acontece na sala, fique na sala, não vai invadir lá o quarto do casal, não vai invadir o quarto das crianças. Tome cuidado com os utensílios, tome cuidado com os móveis, né? Não faça coisas que vão incomodar os vizinhos se você estiver perto de uma outra casa ou estiver num prédio, por exemplo, né? Você tem que ter todo esse tato para não aborrecer o anfitrião. Sempre que você quiser mexer em alguma coisa, pedir alguma coisa, peça permissão para o anfitrião, para abrir a geladeira, para abrir uma gaveta, para pegar alguma coisa, para usar alguma coisa, para usar a televisão, né? Você tem que valorizar, cuidar, manter uma boa relação com esse anfitrião. Muitos anfitriões de célula desistem de ter uma célula em casa por causa dos excessos do líder, da base e das pessoas que frequentam a célula. Então tenha tato, tenha equilíbrio, tenha limites, tenha educação para tratar esse anfitrião e a casa dele com bastante respeito. Número 11, você não deve fazer uma reunião de célula muito longa, em nome de Jesus. Uma reunião de célula ideal, ela dura de 40 minutos até 1 hora, se ela estiver muito, muito boa. Esse tempo é até o momento que você vai orar pelo lanche, né? Depois que você orar pelo lanche, servir o lanche, aí é um tempo que vai depender da energia, do clima que tiver ali, da conversa das pessoas, né? Às vezes já vai ter aquela pessoa que vai embora logo, vai ter aquela que vai ficar ali conversando um pouquinho mais e tal. Mas o tempo que você faz o louvor, faz a dinâmica, dá o estudo e você dá os avisos tem que ser de 40 minutos a 1 hora. Ah, mas é muito pouco, eu não consigo me equilibrar. É porque você está exagerando. Você não deve pensar em fazer uma reunião longa. Não é pelo tempo que as pessoas vão vir, não é pelo muito falar, né? Você tem que fazer uma reunião de qualidade em pouco tempo, porque essa questão do tempo, ela também determina o retorno dos convidados. Se ele vir numa reunião muito longa, ele pode desistir de vir na próxima semana, porque ele vai achar muito enfadonho, às vezes ele tem um compromisso depois, não quer chegar tarde em casa, tem que pegar um ônibus ainda, né? Então você deve equilibrar esse tempo. E também, se for uma célula rápida, vai deixar aquele gostinho de quero mais, né? Então é importante você equilibrar esse tempo, tá? Principalmente na hora do estudo. Tem gente que extrapola na hora do estudo, né? Na hora do louvor também, que tem gente que extrapola, que eu já falei aqui, e as dinâmicas também. Se você faz muitas dinâmicas e a dinâmica é longa, né? Então você acaba às vezes tomando um tempo muito longo da célula. Número 12. Não converse apenas com as pessoas que você já conhece. Esse momento é o momento do lanche, né? A galera pensa que a célula acaba quando serve o lanche. Não, a hora que serve o lanche também está acontecendo a célula, porque é o momento que você vai conversar com as pessoas, vai conhecer intimamente aquelas pessoas, vai trocar contato, vai pegar o número do telefone. Então, nesse momento do lanche, é importante você, líder, orientar a tua base, os irmãos que já são da igreja, para eles não ficarem conversando entre si, para eles não ficarem conversando apenas com os convidados que eles trouxeram. Esse momento é um momento para interagir, especialmente você que é líder, e o anfitrião, que é o dono da casa. Você tem que cumprimentar todas as pessoas, sentar do lado de todo mundo, trocar uma ideia com todo mundo. Aproveite esse momento para você pegar o contato desta pessoa, né? Troque uma ideia, pegue o número de telefone para você poder ligar para ela na semana que vem, para ela retornar na célula, mandar uma mensagem depois agradecendo porque ela veio na reunião da célula. Então, o momento do lanche é um momento primordial para fazer conexões, para estabelecer relacionamentos. Então não adianta você ficar nesse momento conversando só com as pessoas que já são da igreja ou as pessoas que você já conhece. Beleza? Gente, essas opiniões, elas estão pautadas, né, em algumas observações que a gente tem visto nas reuniões de células que a gente tem visitado. É um treinamento que a gente já compartilhou aqui na nossa igreja, mas eu gostaria que você compartilhasse aqui nos comentários, né, algumas coisas que você observa também que a galera faz nas células e que não deveria ser feito. Quem sabe você pode somar e dar ideias aqui para outras pessoas também. Que Deus abençoe você, abençoe teu ministério, que você seja muito usado junto com a galera da sua célula, que a sua célula multiplique, que muitas almas sejam alcançadas, que discípulos sejam gerados e que novos líderes sejam treinados. Deus abençoe, um abraço.